Olá, eu sou o Antônio, coordenador da Mais Vida, e hoje o texto bíblico que eu gostaria de compartilhar com você, minha amiga, meu amigo, que está passando pelo processo de recuperação das drogas, está em Lucas 15, do verso 11 ao 24. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantou-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, e calce os seus pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. A história que eu acabei de narrar para vocês é a história do filho pródigo. Jesus compartilha conosco uma parábola de um filho que, em um dado momento, se aproxima do seu pai e pede para que ele antecipe a sua herança. E a partir daí, ele passa a viver de forma desregrada, utilizando toda a herança que o pai tinha lhe dado, e chega a uma situação limite de desejar comer a comida de porcos. Em um dado momento, ele se dá conta, lembra que tem um pai, lembra que tem como retomar a sua vida e retorna ao convívio da família. Essa história é a história do filho pródigo. É uma história muito conhecida de todos nós. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra pródigo. Pródigo significa esbanjador, gastador, desperdiçador. Essa história já nos mostra que, já naquela época, já existiam dificuldades entre a relação de pai e filho. Já existiam filhos problemáticos. Esse filho, provavelmente, já havia tendo problemas com seu pai. Porque essa parábola de Jesus nos dá apenas um recorte dessa relação. Mas é bem provável que o pai já tivesse tido algum desgaste com o filho, alguma conversa com o filho. Essa conversa provavelmente não brotou do nada, não aconteceu da noite para o dia. Eu acredito que esse filho pródigo, ele era um jovem dito como playboy, como filhinho de papai, que não gostava de trabalhar, que tinha dificuldade em obedecer regras, em obedecer limites. Provavelmente o seu pai já tinha tido várias conversas com ele e se desgastado muito com ele. Em um dado momento, eu acho que essa conversa chegou num limite. E o pai permite que o filho vá viver sua vida. E nesse momento em que o pai permite que esse rapaz viva a sua vida, que ele não só viva a vida, mas assuma a responsabilidade por elas, é que o processo acontece. É que o processo do dar-se conta desse jovem acontece. Jesus, ele passa princípios para os seus discípulos, para os seus seguidores, através de parábolas, através de histórias do cotidiano do povo judeu daquela época. E eu acho que se Jesus hoje fosse narrar essa história para nós, a figura que ele ia utilizar, talvez ele não fosse usar o filho esbanjador, o filho desperdiçador, mas ele poderia usar a figura do filho dependente químico. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre esse processo de dar-se conta de um filho dependente químico. Esse jovem,
Ele provavelmente gostava de festas, de mulheres, de beber muito vinho. E é isso que o levou ele a tomar essa decisão de pegar a sua herança, se afastar do pai e viver de forma dissoluta, desperdiçando tudo que tinha. Essa vida dele, essa vida desregrada, sem limite, levou ele a chegar numa situação limite. Ele perdeu tudo, ele gastou tudo e fez ele ir trabalhar com porcos. E você sabe que naquela época, aliás, até hoje, né, os porcos são vistos pelo povo judeu como animais imundos. Trabalhar com isso, sem dúvida nenhuma, era algo muito indigno. Comer a comida de porcos nem se fala. E o texto fala que esse jovem foi trabalhar com os porcos, foi trabalhar no manejo com porcos. E nesse manejo, nesse trabalho, ele se deu conta dos erros que cometeu, das oportunidades perdidas. Ele se deu conta de que a vida que ele vinha levando levou ele a chegar no fundo do poço. E sabe o que é interessante? Nessas conversas que o pai possivelmente teve com ele, alertando ele dos perigos desse comportamento, ainda que o pai antecipasse a história, adiantasse a fita do que poderia acontecer com ele se ele continuasse vivendo assim, ele não se enxergava. Ele jamais, naquela época que morava com o pai, se o pai falasse para ele que as decisões ruins dele iam levar ele a ir trabalhar com porcos, a comer comida de porcos, ele provavelmente falaria para o pai: pai, você está exagerando, isso nunca vai acontecer comigo. Eu tenho o Senhor, né? Eu sou um jovem rico, eu tenho uma herança, eu jamais vou chegar nesse ponto, vou chegar nesse limite. E como você viu aqui na história, ele chegou. Por que eu estou falando isso? Porque esse pai, ele agiu de forma muito sábia. Ele respeitou o processo de recuperação do filho dele. Ele respeitou o filho tomar a consciência da dificuldade dele, do limite dele. Ele deixou o filho ir. E não só deixou o filho ir, ele deixou o filho arcar com as consequências de suas escolhas. E o texto nos mostra que nesse processo de romper limites, de dar vazão a todos os seus desejos e vontades, o filho pródigo se dá conta. O texto é bem claro. Ele caiu em si. E é esse processo que o seu filho dependente químico tem que chegar. Ele tem que chegar nesse momento de se dar conta do que está acontecendo com ele, das oportunidades que ele está perdendo, do que ele está fazendo com a família dele. E ele só vai chegar nesse ponto, ele só vai cair em si se você permitir que ele viva as consequências dos atos dele. Essa mensagem de hoje é para você, pai, mãe, você que é filho, esposa, marido, que possui algum querido no processo de recuperação, no uso abusivo de drogas. Você precisa respeitar o processo desse dependente químico. Ele precisa arcar com as consequências das decisões dele. Você precisa respeitar que no tempo certo, no processo dele, no tempo dele, ele vai cair em si, ele vai pedir ajuda. E com toda certeza, nesse momento, ele vai caminhar em direção à sobriedade dele. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar, tanto você, que é o dependente químico em recuperação, tanto você, familiar, um ente querido, que tem algum ente querido passando pelo processo de recuperação. Eu espero que esse vídeo te ajude a você compreender o processo, a caminhada de um dependente químico até o cair em si, até se dar conta que precisa de ajuda. Deus te abençoe.